Pessoal, hoje nós vamos falar sobre controladores de carga. Volta e meia eu vejo o pessoal discutindo sobre isso, né? Qual controlador é melhor? Eles até falam em MPPT, só que tem aquela coisa de MPPT real, MPPT falso. Então, por meio desse vídeo, eu pretendo esclarecer melhor essas coisas, né? Já que eu tenho alguma vivência nessa parte de criação de circuitos e essas gambiarras, né? E tal, que é natural do brasileiro. Enfim, vamos lá. Qual é a função do controlador de carga? Ele pega a tensão do painel, né? Se for um painel grande, é em torno de 40 volts ali. Vai pegar essa tensão e converter para uma tensão amigável da bateria ali, né? Só que, o que é que acontece? Então, basicamente, os controladores de carga, eles se encontram em 3 níveis, né? O primeiro, né? Esses níveis aqui, você também pode entender como níveis de preço, né? Você pode ter um controlador mais barato, né? Um intermediário ali e um top, né? Já são os mais caros. Como é que funciona? A gente tem os chamados PWM, né? Que em questão de hardware, ele só chaveia a corrente que vem do painel para a bateria, né? E é só. Então ele já tem um limite ali de eficiência, né? Ou seja, a máxima corrente que ele pode mandar ali é a corrente que o painel está mandando aqui para ele, certo? Então, o que é que acontece? A gente tem no nosso produto duas partes, a parte de software e a parte de hardware. O hardware é tudo isso aqui, né? Toda essa parte física do negócio, né? Os componentes, tudo, né? E esse hardware ele pode ser muito simples, né? Ele pode ter um hardware muito simples, né? E um software muito simples. É o caso do nosso PWM normal aqui. Ele tem o PWM mínimo possível para você controlar a carga, né? Só chavear a corrente aqui. E um software ali, né? Muito simples, que é para fazer o básico, né? Que é a flutuação, as proteções ali. O que é realmente necessário para ele desempenhar a função de controlar a carga. Agora, em questão de eficiência, ele é o mais inferior de todos, né? Claro, isso daqui, quando você compra algo muito barato, você já sabe que você não vai ter um produto top do top, né? Então, essa daqui, né, é a opção de muitos iniciantes e tal, por ser muito barato. Uma segunda opção, que também se encontra aí no mercado, é um pouco mais cara, que é o hardware simples, porém, no lugar de um software muito simples, a gente tem um algoritmo MPPT nele, entendeu? Esse daqui é o que a galera chama de, entre aspas, né, de MPPT falso, mas na verdade ele é um MPPT real. Só que o hardware dele é que não é top, né? Porque o software aqui ele vai pesar um pouco no hardware, né? Em questão da parte de controle e tal, entendeu? Então o preço aumenta um pouco, né? Tem um trabalho maior de software ali, porque o algoritmo MPPT, ele já é um controle que exige muito mais cálculo, né? Por segundo ali. Então lá ele faz cálculos como integral, derivada, soma, né? Multiplicação, condicionais e tal, né? É muito mais pesado do que um software simples que só tem que fazer a flutuação e proteções ali, né? Então ele é um MPPT, no entanto, a parte de hardware dele é muito simples ali, né? Ainda é só chaveando a corrente aqui. Só que o que acontece, devido a esse software aqui mais interessante, ele tem uma eficiência maior do que esse primeiro, né? Ou seja, o algoritmo MPPT, ele faz o seguinte, ele analisa ali, ó, esse aqui é o tempo, pessoal, tempo, né? E a gente tem a curva de tensão ao longo do tempo, certo? Aqui, digamos desse jeito, tá? E a gente tem a curva de corrente ao longo do tempo, né? Pode ser uma outra aqui, assim, seja.
Então ele pega essas duas curvas e ele faz em tempo real esse cálculo. Ó. A potência vai ser igual a função, né? A nossa função v de t multiplicado pela nossa função i de t, certo? Isso aqui é feito em tempo real. E aí, a curva, né, dessa função aqui, certo? Aqui é o tempo também, né? Potência ao longo do tempo. A gente tem uma curva ali, mas na real, o que é que ele faz? Ele substitui o tempo aqui pela corrente. Ou seja, então fica potência em função de I de T. Ou seja, é uma função dentro da outra aqui, certo? Mas não importa, o que é que importa é isso. A potência em função da corrente. E daí você consegue uma curva mais ou menos assim, ó. Ou seja, lá, aqui eu tenho tempo, eu tiro o tempo, né? Eu ponho a corrente ao longo do tempo. Ou só a corrente, né? Para não dar muito bug no cérebro da galera, enfim. Quando tem uma corrente muito baixa e, no caso, uma tensão muito baixa, enfim, uma corrente muito baixa e uma tensão muito alta, a potência é baixa. O inverso também, né? Se eu tenho uma tensão muito alta e a corrente muito baixinha, a potência é baixa também. Agora, à medida que os dois vão aumentando, eu tenho uma potência maior. O que me gera esse gráfico, né? Se eu colocasse 0 amperes até a corrente máxima e passando, eu iria observar isso, né? Uma curva mais ou menos assim, com um ponto de máximo aqui, ó. Galera, esse ponto de máximo é aonde a derivada, né, da potência de I de T, certo? Com relação à corrente, será igual a zero, né? Ou seja, esse ponto aqui é o ponto de máxima potência ali, né? Então, se eu tenho um algoritmo que consiga fazer esses cálculos ali o tempo todo para mim, eu consigo uma eficiência maior, por mais que o meu hardware for simples, né, ali. Então, esse daqui é baratinho. Esse daqui é um pouco mais caro, porém é mais eficiente que o primeiro, embora seja hardware muito simples. E a terceira opção é com um algoritmo MPPT, né, fazendo todos esses cálculos para mim, junto com hardware top, um hardware que me entregue alta eficiência, né. Isso daqui é mais caro de ser feito, né, exige componentes mais caros ali. Existe uma atenção maior do projetista para fazer esse hardware, certo? E pega bem mais componentes. Então torna-se muito caro, né? Esse daqui já é um produto aqui, preços aí bem maiores, porém ele te entrega a máxima eficiência fisicamente possível ali para você, né? O tempo todo ele faz esse cálculo aqui, né? Claro que os caras ali do software, eles curtem muito, né? É uma área muito top você fazer todos os cálculos e passar isso para o microcontrolador para ele fazer isso para você automaticamente, tudo. E no final você tem esse resultado, né? Uma eficiência muito grande. E a partir daqui você pode usar aí qualquer marca, né? Tendo esses dois fatores aliados, né? Esses dois pilares aqui, mais tops do mercado, você já tem um sistema muito eficiente, né? Agora o resto, né, que também pode alterar no preço é a tensão, né? Tem controladores de carga que aguentam aí 100 volts, né? E tal. E a corrente de saída, né? Agora isso aqui ele pesa no hardware, né? Em questão de software, esses parâmetros aqui eles não influenciam diretamente. Eles vão influenciar no hardware, que é uma parte cara também, né? O software ele também tem seu preço, né? Por mais que ele seja feito apenas de bits ali, né? E tal, mas tem todo um desenvolvimento atrás, né? Tem um cara, tem um gênio ali, né? Do software, ou uma equipe que faz tudo isso aqui. E entrega lá, põe no microcontrolador para ele fazer esses cálculos para você, mas ele precisa do físico, né? Ele precisa de um hardware bom. E aqui que entram as especificações, né? E tal,
corrente máxima que suporta, etc. Aí vai flutuando o preço, né? Dependendo da sua necessidade, você vai ter que desembolsar mais, né? Agora, se for para iniciar ou se for para simplesmente você fazer um curso, né, no caso, você só precisa comprar aparelho simples, né? Você não precisa, a não ser que você queira realmente fazer um curso completão, aí você consegue os três, né? Então eu não vi isso aí, entendeu? A galera só discute, mas elas não chegaram a esse ponto, né, do porquê isso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham entendido que na real não existe MPPT falso, né? Existe essa opção intermediária aqui, entendeu? MPPT não tem nada a ver com hardware, certo? Tem a ver com software. Então acho que só isso daí já deve dar fim a muita discussão, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo.